Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 11º dia da caminhada de oração 11. Nós estamos caminhando pelos temas descanso, libertação e juízo. E o tema de hoje, o tema do dia é a porta. O texto-chave está em João, capítulo 10, no versículo 7 em diante. Antes de entrar no devocional, com muita gratidão que nós chegamos ao final de mais uma semana, né? Nós já estamos aí, já caminhando para 2 semanas juntas. E vocês veem como passa rápido, irmãs, como a gente precisa estabelecer propósito, prioridade, como a gente precisa nos dedicar a edificar, né? A construir, porque passa muito rápido os dias. E esse mês de setembro está voando, né? Já estamos caminhando já da metade para o fim do mês. Hoje está um dia chuvosinho aqui. E essa semana foi bem puxada, mas estamos vencendo com a graça do nosso Pai Celestial. Bom, irmãs, nós estamos falando agora, Deus tem nos chamado a preparar toda a nossa vida para aquilo que Ele vai fazer. E eu comecei falando ontem sobre casa, e o Senhor agora, nós vamos entrar para alguns pontos da casa. Antes de falar de cada cômodo da nossa casa, que é o que nós vamos estar falando daqui para frente, antes de falar de cada cômodo que compõe essa casa, a gente vai falar hoje da porta, a parte que estabelece tudo que entra, tudo que sai. Então, a porta ela é muito importante, ela é um símbolo muito importante na Bíblia, é um assunto extremamente vasto. Eu tentei, com todas as minhas forças, colocar pouco versículo, mas eu não consigo, irmãs. Eu queria ser aquelas mulheres que pegam um versículo e conseguem fazer um devocional. Eu não consigo. Começa a pipocar tanto versículo daquele assunto na minha cabeça que se eu não parar, e eu coloquei aqui alguns, mas deixei milhões para trás. Deixei com o coração partido, vontade de falar tudo. E a porta, ela é um símbolo muito importante na Bíblia. Em Israel, a cidade ela é dividida em 12, tem 12 portas. E é interessante isso, porque quando eu estive lá, realmente você tem algumas portas alguns portais assim que você entra, né? E eu falei muito disso na caminhada de oração 4. Eu falei sobre as 12 portas que está escrito no livro de Neemias, mas a gente vê ali as 12 portas em Apocalipse e fala muito sobre porta. Mas vamos falar aqui hoje sobre a porta da nossa casa. Eu queria que você imaginasse, né, que você parasse um pouquinho, pensasse, como está a porta da sua casa? Como é que é a porta da sua casa? Como é que ela está? O que tem entrado dentro da sua casa? O que não tem saído? Muitas vezes o que destrói uma casa, muitas vezes o que está trazendo dificuldade é aquilo que a gente deixa entrar e aquilo que a gente não deixa sair. Tem coisas que Deus quer nos libertar, tem coisas que é necessário sair da nossa casa e a gente retém, mas que o Senhor venha falar ao nosso coração. Bom, você já sonhou, irmão, que você está correndo um perigo e você entra em algum lugar ou às vezes na sua casa para se esconder, mas a porta está com problema? Ou tem alguém tentando arrombar e a porta não tem como trancar aquela porta, está com defeito? Eu já sonhei muito isso e é um sonho muito perturbador, né? Quando a gente sonha isso, o Senhor quer nos alertar sobre a proteção do nosso lar, da nossa casa. E sobre as portas, falando um pouquinho mais sobre porta, uma coisa que eu acho lindo aqui nos Estados Unidos, as casas são de madeira, então automaticamente as portas são de madeira e as portas são muito lindas. Muitas casas pintam as suas portas com cores fortes, azul turquesa, vermelho, amarelo, e é muito lindo isso. Então eu queria que a gente pensasse sobre a porta da nossa casa. A porta ela fala também, irmã, sobre proteção, juízo, o que entra, o que sai. A porta também ela é uma divisão quando você entra, você está entrando para o seu lar, para o lugar de refúgio, e quando você sai, lá fora significa o mundo, o exterior, né? Então vamos começar os textos. João capítulo 10, no versículo 7, o 9 e o 10 fala assim, João capítulo 10, versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou,
de novo. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Vamos para o 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha a vida e a tenha em abundância. Olha que tremendo. A gente já tem que entender que para começar a estabelecer porta na nossa casa, na nossa vida, nós temos que entender que Jesus é a porta. E ele mesmo disse, né, em Apocalipse, vamos ler Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, ele disse que ele está à porta. Então Jesus, ele é a porta por onde nós temos que passar. Ele é essa divisão. Quando nós entramos em Jesus, quando nós entramos no Senhor, quando nós nos aliançamos a Ele, há uma divisão. Nós entramos para dentro dele, onde Ele é o próprio descanso, e lá fora o mundo exterior. E Ele disse que se a gente entrasse, passasse por Ele, passasse por essa porta, nós íamos encontrar pastagem, porque Ele disse, eu sou a porta das ovelhas, né? Ele usou o exemplo das ovelhas, e a ovelha, ela precisa de um lugar tranquilo, ela precisa de pastagem, e a gente precisa também, né, irmãs? Então, por isso que o Senhor usou essa imagem, e a gente precisa passar pela porta, porque quando a Bíblia diz que o ladrão veio, né, para roubar, matar e destruir, o ladrão, ele arromba portas, o ladrão, ele não te respeita, o ladrão não respeita o seu lar, o ladrão, ele entra e faz a destruição e qualquer brecha. Então, o Senhor está dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Passai por mim, né? E você vai encontrar descanso ali para sua alma. Então, vamos a Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor, ontem eu falei da nossa casa, que nós temos que preparar a nossa casa para a chegada do Senhor, e Ele está à porta. Ele está à porta e bate. Agora, você imagina se ele chegar numa casa onde ele percebe que aquela casa já é consagrada a ele, que aquela casa já está dedicada, né, ao Senhor da porta, ao Senhor que é a porta. E ele diz que ele quer entrar e ele quer cear conosco. Então ele quer entrar, ele quer sentar na nossa mesa, ele quer nos dar direção, ele quer mostrar como governar o nosso lar. Porque, irmãs, a gente fala muito de reino de Deus, né? A gente fala muito de ganhar almas para o reino, de transformar o mundo para o reino, mas o reino começa a ser estabelecido na nossa casa, na nossa casa. Se nós não temos autoridade na nossa casa, nós não vamos ter autoridade do lado de fora. Se nós não temos autoridade nos nossos filhos, nós não vamos ter autoridade com nada, com ovelhas, com ninguém. Se nós não temos autoridade, nós não praticamos a palavra na nossa casa, a gente pode falar bonito, a gente pode pregar bonito, a gente pode ficar famosa no YouTube, pode ficar famosa onde que for, que uma hora a máscara vai cair. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Lembra do que eu disse da figueira? Ela tinha a pompa de que tinha fruto. E a pompa, muitas vezes, ela é tão enganadora que ela estava com pompa numa época fora de dar frutos. Então, nós precisamos, irmãs, trazer a palavra para dentro do nosso lar. Nós precisamos estabelecer as nossas portas. Que hoje o Senhor fale ao nosso coração para a gente trocar os umbrais da nossa porta, né? Estou falando numa linguagem figurativa e às vezes até original mesmo, se precisar. Mas que a gente troque esses umbrais, troque as portas, sabe? Às vezes está portas ali que não está tendo proteção, portas que a gente está deixando entrar tudo quanto é tipo de lixo, ou a gente não está deixando sair coisas que deveria sair. Então vamos ler aqui também em Êxodo capítulo 12, no versículo 7, conta-se a saída do povo do Egito. Né? Nós estamos falando de descanso, libertação, juízo, e
não há história melhor para ilustrar todo esse tema, descanso, libertação e juízo, do que a história do povo de Israel. Um povo que estava sofrido numa nação, escravizado ali por 400 anos, um povo que foi chamado para ser herança do Senhor, para ser uma nação santa, eleita, para ser um exemplo nas nações, né, de como o nosso Deus é poderoso, mas ela estava num momento cativa, cansada, sem ninguém para julgar a causa dela. E quando o Senhor tira esse povo do Egito, a saída do Egito ali, ele estabelece a Páscoa. Eu não vou ler a história que todos conhecem, né? Mas ele disse no versículo 7 do capítulo 12 de Êxodo: vocês vão matar um cordeiro, vocês vão comer em família, vocês vão fechar a porta da sua casa e vocês vão comer esse cordeiro e vocês vão tomar o sangue. Agora eu vou ler o versículo 7. Tomarão do sangue, porão em ambas os umbrais e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. E porque o anjo da morte iria passar, mas aonde tivesse o sangue do cordeiro, o Senhor ia dar livramento. E nesses dias a gente viu isso, né, irmãs? Temos visto isso. O quanto a gente precisa da graça, da misericórdia do Senhor, o quanto a gente precisa de proteção. E o Senhor Ele quer ser o Senhor da nossa casa. Então ele é a porta das ovelhas, ele é o sangue que cobre a nossa casa, livrando a nossa casa de todo mal. Quando a gente fala todo mal, irmãs, não é que a gente não vai passar tribulações ou dificuldades, né? Mas é daquele mal do inimigo mesmo, destruidor. E outra coisa que eu quero falar aqui também é sobre o juízo. Os juízes, eles julgavam nas portas da cidade. O juízo, ele começa, irmã, na nossa porta. Na porta da nossa casa é que a gente começa a exercer juízo. Mais uma vez eu vou bater na tecla do que parece que o Senhor está querendo nos dizer hoje. É o que entra e o que sai. E o que não sai. É o que entra e o que não sai. É que traz destruição para os nossos lares. Hoje o Senhor quer estabelecer juízo nas nossas portas, Ele quer selar a nossa porta, Ele quer colocar guarda protegendo o nosso lar. Então eu quero ler aqui Deuteronômio capítulo 16, fala assim, Deuteronômio 16, versículo 18. Juízes e oficiais construirá em todas as suas portas que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Esses textos, né, Deuteronômio, Levítico, Êxodo, se você nunca leu, irmã, se interesse em ler, porque é quando o Senhor estabelece as leis para o povo. O Senhor é um Deus de ordem, Ele é um Deus de leis. As leis é para nos proteger, não é para botar peso na nossa vida, como muitas pessoas dizem. É para nos proteger. Então, o Senhor estabeleceu juízes, né, para fazer juízo ali nas causas do povo, para ter ordem. Onde tem muitas pessoas, onde tem uma comunidade, tem que ter ordem. E Deus está nos chamando a restaurar nossas portas, a colocar juízes. O Senhor disse que os juízes seriam na entrada da cidade. E tem vários textos que provam isso, mas vamos ler um texto de Ruth. Todo mundo conhece a história de Ruth, como Deus mudou a sorte daquela moabita. E aqui, quando ela conhece Boaz, né? Quando Boaz se dispõe a ser o remidor dela, e Boaz, ele também representa o nosso Senhor que nos redime, que nos resgata, que paga um preço pela nossa vida. Aqui no versículo 4, no capítulo 1, quando ele toma a decisão, eu vou conversar ali, eu vou tomar a posição e eu vou te tomar como esposa. Ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 4, Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Eu não vou ler a história toda,
é que existiam, como Ruth era casada, né, ali com um judeu e ele tinha falecido, existia uma lei no judaísmo que alguém da família tinha que resgatar essa viúva para cuidar dela, e se a pessoa fosse solteira, né, casaria com ela, tomaria ela como esposa. Mas o resgatador da Ruth não estava muito interessado nisso, não. E Boaz era um parente longe desse falecido, e ele poderia fazer isso. Então, quando ele acerta ali as coisas com a Ruth, ele vai para frente, vai para a cidade, na porta da cidade, porque os juízes julgavam, irmãs, na porta da cidade, à frente das pessoas também, para ter testemunho, né? E aí ele chama esse resgatador e começa aqui um processo de acerto de contas, aonde Boaz se dispõe a cuidar de Ruth, e Boaz representa o nosso Senhor. Nosso Senhor, ele é o juiz que quer exercer juízo nas nossas portas. Então, irmãs, hoje, eu não sei se você tem óleo de unção em casa, se você não tiver, coloque a mão nas portas, nos umbrais das portas da sua casa. Consagre, isso é uma unção que a gente tem que fazer constantemente, né? É uma unção que a Bíblia mesmo diz para a gente lembrar que seria um estatuto perpétuo, a festa da Páscoa. A gente lembra da Páscoa todo ano, então a gente tem que consagrar os nossos umbrais das nossas portas e começar a pedir ao Senhor: Pai, o que está entrando no meu lar que eu não estou percebendo, ou que a correria, ou que o cansaço me distraiu, está entrando no meu lar e está trazendo, às vezes, destruição, falta de paz. O que é que está entrando? Então, o Senhor quer estabelecer juízo. Ele quer começar a julgar. E aquilo que eu disse, a gente tem que confiar no juízo do Senhor, porque quando Ele julga, Ele está colocando todas as coisas no lugar. Então, Deus está te chamando para restaurar suas portas, para atentar para as portas do reino, para passar por elas, né? Passar pelas portas do reino também, enquanto há tempo, porque vai chegar um dia que o Senhor vai fechar as portas do reino, irmã. Então, tudo que Ele está nos ensinando, vamos exercer e vamos buscar aprender e a viver enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Vamos restaurar a nossa casa enquanto é tempo, porque Ele está à porta e bate para entrar na nossa casa. Por enquanto, né, irmãs? A gente está falando de uma maneira espiritual, mas Ele está voltando. Ele está voltando para julgar a terra, julgar as nações, julgar a nossa vida. E a gente tem que entender o conceito de porta, porque nós temos portas na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, porta nos nossos relacionamentos. E se nós não começamos a entender o princípio e a proposta sobre isso da porta, como é que a gente vai cuidar das outras áreas da nossa vida se a gente não está cuidando de áreas que a gente vê? Eu tenho muito isso comigo, irmãs. Se a gente não cuida de áreas que a gente vê, como que a gente está cuidando da área que a gente não vê, que a gente não compreende? E agora eu quero falar aqui sobre algo do judaísmo que é muito importante para eles, né? Como eu tenho dito para vocês que esse mês é um mês muito importante para o judaísmo, existe algo muito importante para o judaísmo que se chama mezuzá. A mezuzá, ela é uma coisinha, não sei te explicar o que é, uma coisinha de ferro ou de madeira, mas normalmente é mais de ferro. E pode ser decorativa, uma coisinha compridinha. Eu vou deixar uma foto de uma aqui para vocês verem. E dentro dessa coisinha, vou chamar de coisinha, né? Bem mineiro. Dentro dessa coisinha tem um rolinho escrito com os versículos mais importantes do judaísmo. O versículo que é a palavra mais importante, assim, que é a base da nação de Israel, que está em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4 ao 9. Eu vou ler do 3, versículo 3 ao 9, e que é um dos versículos e tema da Bíblia que eu mais amo. E toda a caminhada de oração, nós estamos na 11ª, todas eu usei esse versículo
para algum tipo de devocional, porque ela tem que ser a base da nossa vida. E essa palavra eles colocam em todos os umbrais de todas as portas. Quando eles entram numa casa, quando eles vão morar numa casa, ali eles se estabelecem isso, porque isso simboliza a palavra de Deus sendo colocada nos umbrais das portas. E quando eu estive em Israel, todo hotel, todos os lugares que eu vi de porta, não reparei em comércio, mas acho que alguns comércios eu não reparei, mas sempre tem isso. E isso é para trazer a lembrança, irmãs, trazer a lembrança que a palavra de Deus, ela governa o nosso lar. Então vamos ler aqui. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 3 ao 9. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinais nas suas mãos, e te serão por frontal entre os olhos. E agora o versículo-chave: e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Então, eles levam isso literalmente. Eles levam isso a sério e eles praticam isso literalmente, de colocar essa mezuzá com esses rolinhos, né, com essa palavra ali dentro. E eu vou deixar para vocês conhecerem, não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso, tá, irmãs? Cada um faça aquilo que está no seu coração, não estou ensinando para fazer isso. Eu estou compartilhando um costume judeu e eu estou compartilhando um costume da palavra, porém que eles levam a sério e que eles levam a literalmente, como aqui está dizendo, que vocês escrevam a minha palavra nos umbrais da sua casa, nas suas portas. E eu coloquei uma na minha porta. Essa que eu vou tirar, que eu vou mandar colocar a foto para vocês, é na porta da minha casa no Brasil. A última vez que eu tive, eu falei, eu quero uma lá. Mas normalmente eles colocam em todos os umbrais de todos os cômodos. O único umbral que eles não colocam é no banheiro, tá? Na porta do banheiro eles não colocam. Mas em todos os cômodos eles colocam. E isso é sensacional, porque isso é para a gente, para representar para a gente que a palavra de Deus é ela que vai governar aquele lar. É ela que governa aquele lar. E a palavra, irmã, ela é Jesus. A palavra, ela é Jesus. E Jesus tem que ser o selo do nosso lar. Toda vez que você entrar e você sair, você vai lembrar quem é o dono daquela casa. Aqui está dizendo que essa palavra, na verdade, de Deuteronômio capítulo 6, depois vocês leem, releem, é a palavra da vida. Você quer servir a Deus? Começa por aqui, não tem outro caminho. Você tem que obedecer, aqui fala de obedecer, de atentar, né? De ouvir, de amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. E fala da palavra para que ela esteja no nosso coração, que ela esteja na nossa mesa, na nossa casa, no nosso deitar, que ela esteja sendo compartilhada com os nossos filhos e que ela esteja na nossa mente, aqui está falando que ela esteja como sinal na nossa mão e na nossa mente e na nossa porta. Porque na mente é uma porta, né, irmã? A mente é a porta de tudo que entra em nosso emocional. E nós precisamos começar a colocar a palavra de Deus nas nossas portas para que ela seja o filtro da gente saber o que está entrando ali e o que não está entrando ali. Se está entrando muita bebida, se está entrando muita pornografia, se está entrando muita briga, né? Se está entrando discórdia. Quando nós passarmos pela nossa porta, quando nós passarmos pela porta da nossa casa, o que nós estamos trazendo? Nós estamos trazendo todo o peso lá de fora, toda a sujeira, toda a falta de confiança, todo o medo que o mundo está nos impondo. Nós estamos trazendo tudo para dentro da nossa casa. Nós estamos trazendo pensamentos de adultério, nós estamos trazendo
aquela cantada que a gente recebeu, a gente está trazendo aquela mente que está sendo atacada, né, para dentro da nossa casa. E quando a gente sai da nossa casa, o que a gente está levando para fora? A gente está levando expectativa de viver os prazeres do mundo, a gente está saindo e pensando, opa, tô saindo, tô livre, posso fazer o que eu quiser, ninguém está me vendo. A gente está levando para fora desonra, vou desonrar as minhas alianças, vou desonrar os meus filhos, vou desonrar os meus princípios. Então a gente tem que começar a ter essa consciência do entrar e do sair, tanto na nossa casa quanto em qualquer outro lugar. Quando nós passamos pela porta do nosso trabalho, quem somos nós? Né? Nós somos servos negligentes, servos maus. A gente sai do nosso trabalho deixando coisas para fazer, porque a preguiça, a negligência, ou a gente entra no nosso trabalho também sem trazer ânimo, sem trazer força, sem trazer vigor. Então a gente tem que mudar essa concepção na nossa vida e Deus está nos chamando como quem somos nós, quando entramos e quando saímos. Nós estamos buscando, irmã, nesses dias de caminhada, a cavar a nossa autenticidade. Eu tenho muitas coisas para falar, mas essa caminhada de oração, ela está sendo feita um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais corrida, devido ao meu tempo de trabalho esse ano, que está muito. E louvado seja Deus por isso, porque tudo na minha vida tem um tempo e eu tenho que mergulhar no tempo que Ele está trazendo, porque depois, quando Ele diz para, é para. Mas eu quero falar para vocês que nós estamos escavando todas as coisas, né? Jesus, Ele sabia quem Ele era. Aí você fala, lógico, Ele era o Filho de Deus, mas ele teve que caminhar na autenticidade dele, irmã. Ele caminhou na terra, ele era humano, ele era Deus e ele era homem. Então ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Passem por mim, se você passar por mim, você vai encontrar descanso. E ele quer ser o selo da nossa porta. Quando você entrar na porta da sua casa, quando você entrar na porta do seu trabalho, na porta da sua igreja, na porta da casa da sua família, dos seus pais, as portas que você entrar, entra com gratidão, entra com louvor, entra com o espírito que cheguei para agregar. Não cheguei para trazer confusão, não cheguei para trazer discórdia, eu cheguei para agregar. Sabe, seja um servo que quando você chega, as pessoas sabem, eu posso contar. Quando você sair da sua casa, todos os dias, irmã, saia com temor da palavra, saia com temor sabendo, eu estou saindo para o mundo lá fora, mas eu tenho a palavra gravada no meu coração, na porta da minha mente, na porta do meu coração, na porta da minha alma, na porta do meu espírito, na porta da minha casa. E os judeus têm até costume de quando eles entram na casa ou saem, eles encostam um pouquinho ali nesses umbrais. E também é uma maneira deles se identificarem, né? Porque onde você chega, que você vê a mezuzá, você já sabe, é judeu, essa casa já está consagrada ao Senhor. Então, quando você sair, saia com temor da palavra, saia com temor daquele que selou a sua casa, saia com temor pelo sangue de Jesus que foi derramado para te selar nesse tempo. Porque às vezes a gente entra e sai, como diz a minha mãe, como uma vaca desembestada, né? E é por isso que às vezes nós sofremos muito em várias áreas da nossa vida, algumas, porque a gente não tem se posicionado na porta. Nós como pais, nós como mães, nós como esposa, nós temos que nos posicionar. Tá percebendo que o marido tá trazendo muita coisa para dentro de casa? Corta isso, irmã. Tá trazendo revista pornográfica, tá trazendo amigos que não devia, tá trazendo bebida, tá trazendo, sabe? Temos que nos posicionar. Se a gente não tem ainda maturidade, firmeza para se posicionar literalmente, pelo menos espiritualmente, pelo menos consagrando a casa e dizendo, Senhor, eu não quero essas coisas aqui.
Às vezes nós deixamos entrar muita... Como a gente está falando de casa nesses dias, que a gente vai ter que olhar a nossa casa, reavaliar, às vezes a gente deixa entrar muita negligência, muita preguiça, muita cegueira. E o Senhor quer falar conosco, que Ele abre os olhos do seu entendimento para que você mude a sua concepção e você entenda o poder da porta. Irmã, isso é algo profundo. A canção que eu vou deixar hoje, ela não está falando de porta, literalmente, mas eu ouvi ontem, alguém postou no status, eu não sei se essa pessoa está fazendo a caminhada e está ouvindo, eu sei que ela já participou uma vez, e ela colocou esse louvor, é um louvor que eu gosto muito, do Nani Azevedo, Os Sonhos de Deus, e eu quero deixar ela hoje, por quê? Porque nós estamos esperando muita coisa, né? Nós desejamos entrar por muitas portas, porta daquele sonho, porta da casa própria, porta de um casamento, porta de uma restauração de casamento, porta da maternidade. Nós desejamos entrar por muitas portas de sonhos que Deus tem para nós e tudo. Mas por isso que eu quis deixar essa canção, para que isso venha queimar no nosso coração, que nós estamos trabalhando para conseguir esses sonhos. Mas eu quero lembrar vocês, assim como vocês estão querendo passar, e todos nós estamos querendo passar por portas para ter vitórias, para ter uma vida mudada, o Senhor também quer passar pelas portas da nossa casa. E eu quero ler aqui para terminar, Lucas capítulo 13, no versículo 22 ao 30. Olha só que palavra forte. Lucas capítulo 13, no versículo 22 ao 30. Passava Jesus por cidade e aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. O tema aqui é a porta estreita, nesse texto. E alguém lhe perguntou: Senhor, poucos são os que são salvos? Respondeu Jesus: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a bater, dizendo: Senhor, abre a porta, ele vai responder: eu não sei de onde vocês vêm, de onde sois. Então direis: nós comíamos e bebíamos na tua presença. A gente ensinava nas ruas, em nossas ruas. Mas ele vai dizer: eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser o primeiro, e o primeiro que será o último. Então o Senhor está dizendo aqui: passai pela porta estreita enquanto é tempo, porque vai chegar o tempo que o dono de tudo vai fechar a porta. Vai fechar a porta e não tem mais como entrar. E ele está dizendo também que nós vamos dizer, muitos vão dizer, espero que nós não, irmãs? Mas muitos vão dizer: Senhor, mas nós comíamos com o Senhor, a gente bebia com o Senhor, se alegrava e ensinava, e a gente estava com o Senhor, o Senhor lembra? Ele vai falar assim: não sei quem vocês são. Porque o que o Senhor olha de verdade é o cumprimento da palavra dele. Então, irmãs, essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Eu queria contar uma experiência sobre porta, que eu não sei se eu já contei aqui na caminhada de oração. Eu orei 6 anos para que o Senhor me liberasse para vir para os Estados Unidos, para que abrisse as portas, documentação e tudo. E eu fiz um ato profético uma vez no Brasil. Eu gosto muito disso, irmãs, Por isso que eu gosto do judaísmo, e é lógico que tem que ter uma ponderação, porque nem tudo que eles fazem, Mas eu gosto de como eles levam a palavra, assim, eles praticam, como eles fizeram aqui, como foi criado aqui a Mezuzá, falou para colocar nos umbrais da porta, então vamos colocar. Então eu gosto de fazer uns atos proféticos assim. E eu lembro que estava complicado isso de vir, já estava 6 anos, foi uma luta muito grande que eu passei, Tem que ficar longe do meu marido, ele tinha que vir trabalhar e eu ficar lá, enfim, aquela sensação da vida parada, eu não podia fazer nada porque podia vir a qualquer momento.
E um dia eu senti de Deus de colocar as bandeiras dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil na porta do meu quarto. Então eu botei as duas do lado da entrada da sala para o quarto. Só que quando eu entrava, eu via mais a dos Estados Unidos. Quando eu saía, eu via mais a do Brasil. Algo assim, eu não me lembro, mas já tem muitos anos que eu fiz isso, mais de 20 anos. E eu fiz esse ato profético declarando: Pai, todas as vezes que eu passar por essa porta, eu vou estar profetizando a minha ida para os Estados Unidos. Eu senti de compartilhar isso com vocês. Há uns anos atrás, eu passei por um processo que eu não estava podendo ir ao Brasil e eu sabia que eu tinha muita coisa para quando eu fosse ao Brasil o Senhor fazer, e eu fiz de novo esse ato profético aqui nos Estados Unidos já. E eu botei de novo e eu disse: eu tenho livre acesso a essas nações. E eu acho que eu fiz também, eu não me lembro, mas eu acho que eu fiz também em relação a Israel, que era o meu sonho de ir a Israel. E aí, todas as vezes que eu passava naquela porta, dessa vez eu fiz na porta da sala, entre a cozinha e a sala. Então, assim, irmãs, busque conhecer mais do Senhor. Deixa o Senhor te guiar, deixa Ele te ensinar. A Bíblia diz que a unção do Senhor nos ensina todas as coisas, no livro de Tiago fala isso. E eu amo esse texto. Então, essa é a mensagem de hoje. Esteja atento às suas portas, limpe as suas portas, deixa Deus começar a te falar o que você está deixando entrar que não devia, o que você deveria ter deixado sair que você não deixou, né? Mágoa, falta de perdão, tantas coisas negativas que a gente vai deixando dentro da nossa casa. E o Senhor vai falar conosco nesses dias, tá bom? Eu já desejo um bom final de semana para todas e vou orar. Pai, obrigado porque Tu és a porta que nos conduz à salvação. Tu és a porta que nos conduz ao descanso. Tu és a porta que nos conduz ao amor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ti. Tu és a nossa porta. Senhor, unge as nossas portas hoje com o Teu sangue. Tenha misericórdia da nossa vida, das nossas casas. Seja juiz para julgar a nossa casa. Que nós tenhamos temor, sim, do Deus Todo-Poderoso e Soberano que é, mas que a gente venha a aprender a confiar nos Teus juízos, a saber que o Senhor, quando julga, é para trazer paz, é para colocar as coisas no lugar, é para que a gente venha caminhar no novo, é para que o Senhor está nos inserindo no Teu reino, para que a gente não venha acontecer o que aconteceu aqui nesse texto que diz que o Senhor não nos conhecia. Então, que nós não venhamos ter medo só do Seu juízo, nós venhamos ter temor de saber que Tu és o grande juiz que julga toda a terra. Tua palavra diz também: entrai pelas portas do Senhor pelos Teus atos com atos de louvores. Que nós venhamos Te louvar e saber que Tu és Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe cada uma das meninas que tem ouvido, que tem se dedicado e que tem desejado mais de Ti. A única coisa que eu posso fazer, Pai, é ser esse canal que sopra a palavra. O resto não, o todo é com o Senhor. Toda a obra é com o Senhor. E eu quero Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Fiquem com Deus.